Olá, gente, tudo bem com vocês? E essa entrevista, véspera Dia das Mães. Laís, quem você vai trazer na véspera do Dia das Mães? Gente, vou trazer a minha mãe. Mas Laís, ela vai falar do quê? De como ser a sua mãe? Sendo que deve ser maravilhoso, né, gente? Ser a minha mãe. Não, não é isso. Mas ela vai falar um pouquinho sobre ela, sobre literalmente a travessia dela pelo deserto, pelo sonho americano. Então vem com a gente e vem assistir. Mãe, eu vou chamar de mãe, gente. Não tem como falar Miriam, tem que falar mãe. Mãe, muito obrigada por você estar aqui nessa entrevista e ter, assim, né, esse momento para se doar aqui e falar um pouquinho sobre a sua história. Pois é, eu que gostaria de agradecer, de ter esse momento, de contar um pouquinho da minha história e que eu fico muito orgulhosa também de estar aqui com a minha filhota Laís, maravilhosa. Gente, claro, obrigada, sabemos. Gente, vamos lá. Pra quem não sabe, minha mãe mora há 16, 17 anos. 16 anos nos Estados Unidos. E minha mãe, ela foi pelo México. Sim, gente, lembra aquela novela, A América, que a Sol atravessou o deserto? Então, minha mãe vivenciou aquilo tudo e um pouquinho mais. Mãe, vamos começar do começo, que é o que fez com que a senhora escolhesse ir para os Estados Unidos e escolheu ir pelo deserto. Bom, primeiramente, eu gostaria de deixar bem claro aqui que eu não quero incentivar ninguém a ir pelo México, tá? Porque é perigoso e existem meios legais das pessoas irem. Entendeu? Eu não incentivo ninguém a fazer o que eu fiz, tá? Mas eu vou contar um pouco da minha história. O que me incentivou? Família. Eu precisava dar o melhor para minhas filhas e eu não tinha mais chance aqui. Todas as minhas chances já tinham sido esgotadas. Foi o que a senhora sentiu no momento? Foi o que eu senti no momento. Então, eu falei, eu falei com a minha mãe, né? E eu falei, mãe, chegou o momento de eu ter que ir fazer alguma coisa, ir embora. Minha mãe falou, o que você pensa? Eu falei, mãe, eu quero ir para os Estados Unidos. Eu acho que lá que está a minha chance de dar um futuro melhor para minhas filhas. E minha mãe falou, ok, pode ir. E o dia que eu preparei tudo, o dia que eu fui sair, despedi de todo mundo, né? Lógico, todo mundo ficou em pânico, até eu. A minha mãe, a única coisa que ela tinha, que minha mãe ela é muito religiosa, ela me deu uma Bíblia. Isso ficou muito marcado em mim. Porque ela falou assim, isso é a única coisa que eu tenho. É minha, leva com você. E eu atravessei, levei essa Bíblia e me agarrei nela. E isso, eu lembro que nesse dia que a minha mãe foi embora, eu lembro até hoje, a gente morava aqui perto dos bancos aqui na minha cidade, numa casa bem antiga, aquelas casas que tem porão embaixo, então a casa era bem alta. E eu tava assim, na sacada ali da casa, e aí minha mãe entrou no carro pra ir embora. Eu lembro até hoje que eu tava tomando banho, ela entrou, começou a ter muito choro dentro da minha casa, e um copo estourou no chão, mas estourou mesmo, né, mãe? E a minha avó até falou, se tem algum mal, esse mal foi quebrado agora. Eu lembro que eu peguei a toalha, que eu tava tomando banho pra ir pra faculdade, deveria ser umas 4h30 da tarde, coloquei, eu lembro que foi, se eu não me engano, dia 5 de 2005, de junho, e aí eu peguei a toalha e saí, comecei a chorar também. Aí eu fui até a sacada e vi ela indo. E aí à noite eu fui pra faculdade e eu lembro que eu falei pra uma amiga minha. Ela falou, calma lá, né? Ela foi, mas ela volta. Eu falei, mas eu não sei quando eu vou voltar a vê-la. Porque eu não sabia se eu ia voltar a ver minha mãe dali 1 ano, dali 2, dali 10, daqui 15 anos. Eu não tinha noção quando eu ia voltar a estar junto dela, né? Fala, mãe. Então, e antes de eu ir, que eu tô começando bem assim, bem, como diz você, bem no começo, né? Eu tive um sonho que eu tinha um rio e esse rio deu uma enchente, eu tava assim numa escada, e tinha um pilar, de repente veio uma onda, levou todo mundo, ficou esse pilar, e eu me agarrei nesse pilar. Esse pilar tem na minha cabeça até hoje, é a minha mãe e a Bíblia.
Porque foi a única coisa que eu me agarrei, foi nisso. Entendeu? Quando eu estava fazendo a travessia. Eu pensava na minha mãe e nas minhas filhas. Então, a minha mãe foi meu pilar. E a Bíblia também. Então, foi as duas coisas. Então, o pilar, aquele pilar grande que eu abracei, foi isso. Você chegou, você saiu do Brasil, você chegou no México. Isso. Correto. Lembrando, gente, que eu peguei aqui até algumas informações que eu achei muito interessante. Em 2001, com o atentado das Torres Gêmeas, a questão do visto ficou muito mais burocrático. Tanto para as pessoas entrarem nos Estados Unidos, minha mãe foi em 2005, então em 2001 piorou muito. E para quem estava nos Estados Unidos também começou muito a fiscalização em cima para pegar documentos de quem já estava lá ou para quem ia entrar. Então, a partir de 2001, começou a ser muito mais difícil ter o visto. O porquê a senhora não conseguiu o visto, mãe? O que deu na sua cabeça? Você foi atrás do visto? Foi. Eu não consegui porque eles exigiam muita coisa, né? Exigiam que tivesse muita coisa, né? As pessoas tinham que provar que elas iam voltar, né? Que tinha que ter meu nome, né? Assim, ter carro, ter casa, ter dinheiro, nome limpo. Você tinha que provar que você voltava. Que eu voltasse pro Brasil, entendeu? E quando você não apresenta todas essas rendas, todos esses bens, eles não te dão visto, né? Então, foi isso. Por e isso aí te falaram do México, que você poderia ir ilegal. Que falaram que eu ia ilegal. Mas isso foi uma escolha minha, né? Porque eu não tinha mais opção, né? Foi uma escolha minha. Eu vou, entendeu? Sim. Mas é aquilo que eu falo, eu não aconselho ninguém ir. Tem outros meios. Se eu fosse hoje, eu ia tentar mais o visto, né? Ia tentar mais. Não ia pelo México. Eu ia, assim, tentar um visto. A senhora chegou no México. Eu lembro que a senhora chegou no México porque a senhora saiu de casa com malas. Porque até então, isso é muito interessante falar. A minha mãe, ela conseguiu um coiote, né, mãe? É isso. O coiote, pra quem não sabe, geralmente são pessoas mexicanas mesmo, mãe, que fazem essa travessia, né? Que conhecem todo o deserto e que te pegam daquele ponto e te levam pra dentro dos Estados Unidos. E aí você teve contato com esse coiote e aí você foi, só que até então você ia chegar no México e do México você ia passar por meio de transporte. Você não ia passar andando? Não, eu ia passar, exatamente, o combinado foi esse, mas só que não aconteceu nada disso. Não aconteceu nada disso. Nada. Então, nós em casa ficamos bem tranquilos porque ela ia pro México, ia pegar um meio de transporte e ia chegar nos Estados Unidos pelo meio de transporte. Mas o que aconteceu não foi isso. Eu lembro muito bem. A gente estava em casa, minha mãe estava hospedada no hotel no México. A minha irmã, minha mãe acho que ligou pra minha irmã, não lembro se foi minha mãe ou minha irmã que se ligaram. Isso, o dono do hotel ficou na escuta. E viu que a minha mãe não tinha nenhuma senha, não tinha nada com esse coiote. E ele falou, opa aí, daí eu posso tirar dinheiro. Porque coiote ganha-se, né? Até então dinheiro, porque você paga pra essa pessoa te levar. E aí, a minha mãe, eu lembro até hoje que a minha irmã ligou, falou, eu quero falar com a minha mãe. O dono do hotel falou, não, a sua mãe saiu com uma mulher, foi pra uma churrascaria. Então, a história foi assim. Eu cheguei nesse hotel e liguei pra aqui pro Brasil. Você que ligou. Falando que eu tinha chego, que eu tava tudo bem, que o coiote, que pra avisar o coiote me passar, me pegar às 8 horas. Só que eu não tinha foto, eu não tinha nada. Eu fui assim, chegou lá 8 horas, mas esses hotéis têm escuta telefônica, entendeu? Então eles sabiam que eu tava lá sozinha, né? Marquei 8 horas, que tinha uma pessoa me ouvindo e tinha escuta. Aí o que aconteceu? Eles ligaram. Aí ele ligou com um amigo dele, né? Que era coiote. Ligou, mas aí outra pessoa passou e me pegou, eu não sabia quem era, eu fui. Mas o que essa pessoa... Então, pra vocês entenderem, a minha mãe, ela foi sequestrada. Então, chegou um outro coiote, um amigo do cara, que eles conversaram o seguinte, tem uma brasileira, ela não sabe, ela só sabe o nome do coiote dela, é esse, fala que você é. Que eu lembro que a senhora comentou, fala que a migração tá aí. Não é? A senhora abandonou todas as malas, não foi? Tudo? Não. A senhora abandonou todas as malas no hotel? Abandonei porque é o seguinte, eles passam, né? Aí passou, bateu na porta, eu fui 8 horas, dava horário certo. 8 horas, o cara passou me pegar. Eu falei, ok, vamos. Mas eu falei, não, mas as minhas malas. Não, deixa aí que depois a gente vai levar, a gente vem buscar, Entendeu? Mas isso é tudo mentira. Você não vai com nada, fica tudo lá.
Entendeu? Isso é tudo mentira. Aí eles me sequestraram, mas eu não sabia que era um sequestro. Pra mim era a pessoa Em certa. nenhum momento ela soube. E aí a gente começou a ligar pra esse hotel. E o cara falando: não sei onde tá sua mãe, não sei onde tá. Tua mãe foi pra uma churrascaria com uma mulher. Como assim minha mãe foi pra uma churrascaria com uma mulher no México? E aí a gente. Eles me levaram pra um outro hotel. Me colocaram lá pra ficar lá à noite, que eu já não dormi, né? Fiquei a noite inteira lá acordada esperando o dia amanhecer, porque, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí, no outro dia de manhã, que passou o coiote pra começar a travessia. E a gente começou a ficar Mas eu não sabia de nada que tinha sido sequestrado. Você fica só sabendo lá, né? Quando chegou nos Estados Unidos. E a gente começou a ficar muito nervoso em casa, eu lembro por quê. Pra vocês terem noção, aqui, em 2003, minha mãe foi em 2005, então eu peguei algumas informações daquela época. Morreram 800 pessoas, tá? Fora essas 800 pessoas, as pessoas que passam pelo deserto, ou como morre, ou na travessia do rio, ou por cobra, ou por escorpião, ou por desidratação, ou são pessoas que são sequestradas para poder ir para prostituição, venda de órgãos. Então, assim, é algo que a gente começou a ficar muito nervosa, porque assim, a gente falou, minha mãe morreu. A gente morreu. Ela foi sequestrada, porque aí o coiote, que era seu mesmo, ele foi no hotel, não foi, mãe? Foi. E você não tava lá. Eu não tava lá. Aí ligaram pra família. Que ligou pra gente. A família aqui falou, ela não está mais aqui, tá as malas, mas ela não está. E ele também não sabia onde eu estava. E eu tava lá no hotel com esse outro, né? E que aí no outro dia a gente começou uma travessia, entendeu? E como você fez essa travessia, mãe? Com tênis? Eu fui a pé. Eu cheguei nos Estados Unidos a pé. 250 quilômetros a pé. Eu fui na época eu não gostava de tênis, eu fui de Keds. Meu Keds rachou no meio do caminho, porque tanto que a gente anda, né? Aí o poeta me emprestou um chinelo, espinho, daqueles cactos. O corpo inteiro, porque eu batia nos espinhos, né? Naqueles cactos. Demorou um mês pra sair, né? Um mês pra sair. A unha dos meus pés caiu tudo, porque ficou tudo preto de tanto andar. Sim. Entendeu? E aí a senhora começou... Aí a senhora foi pro deserto, o coiote que era da minha mãe, ele não sabia por quê. Falou, gente, falou pra minha irmã, não tem como eu saber pra qual caminho que eles pegaram. Agora é confiar. Então, gente, assim, a gente ficou praticamente uma semana, né, mãe? Sem saber se você tava viva ou se você tava morta. A gente não sabia. Fiquei no deserto uma semana. Sim. Foi andando assim, dia e noite. Às vezes dormia, né, um período para dar uma descansada, né, mas era muito pouco. Ô mãe, e no deserto, à tarde é muito calor e à noite é muito frio? Muito. Esse frio a gente pegava saco de lixo, né, que os coiotes levam. A gente fazia um buraquinho assim e vestia o saco de lixo para poder esquentar. E à noite também passa o helicóptero, não é? Não, passa com alguma coisa assim? Infravermelho. Tem helicóptero, eles têm cavalo, eles têm ATV, aqueles motona. Tem infravermelho, eles têm de tudo. Você tem que se cobrir para que se cobrir tudo. Eles têm tudo, entendeu? Eles são assim, meu Deus. Bem equipado para isso. Muito. E mesmo assim muitas pessoas passam, né? E mesmo assim muitas pessoas passam e muitas pessoas também ficam, porque não aguenta. Sim. Não aguenta. Muitas pessoas ficam lá abandonadas para imigração passar e pegar essas pessoas e voltar, deporta. Sim. E depois você nunca mais consegue entrar nos Estados Unidos, não, né, mãe? Nunca mais. Seu nome fica sujo, você não consegue mais entrar. Não consegue. E a mãe fala... Isso é crime, isso é um crime. Sim. Né? Aí você, né... Tá, aí a senhora entrou lá no deserto, eu acho que essa passagem é muito legal a gente falar. A senhora começou a se desidratar, a senhora começou a ser levada, não é? Foi. Vomitar, começou, enfim, a não ter mais água. E como a senhora tinha 5 homens, é isso? É isso. E quando esses homens olhavam pra senhora, a senhora abria a Bíblia? Abria a Bíblia que a minha mãe me deu. A única coisa que a senhora salvou das malas? Só. A Bíblia e a minha bolsa. Minha bolsa que eu fiz de travesseiro, por isso que ela foi comigo. E a oração, o Pai Nosso, que a senhora rezou do começo? Orei, assim, do começo, a hora que eu comecei a atravessar, até a hora que eu entrei nos Estados Unidos orando o Pai Nosso. E aí, todo mundo desidratado, minha mãe se desidratando, óbvio que eles iam, se a senhora continuasse. Acabou a água. A senhora, a dor da água, da falta da água, dói, né, mãe? Dói. Eu lembro que a senhora falou que dói, a sede dói. Hoje eu penso assim, se tiver um copo d'água, você consegue sobreviver. A fome, né, entre a fome e a sede, sim. Acho que a água é muito mais importante. Sim, com certeza. Porque com a água você mata a fome.
né? E a gente faltou água pra gente na travessia. E você falou que você tinha vontade de se rasgar Me de rasgar de sede. sede. Eu queria, né? Porque eu tava com muita sede. Então, mas aí eles começaram, aí os meninos, um deles falou, vamos largar ela aqui abandonada como fazia com os outros, né? Aí teve dois que falou, não, eu vou carregar ela nas costas, nem que for, nas minhas costas eu carrego ela. Isso eu nunca me esqueço, mas também não lembro mais dos meninos, não lembro mais de nada. Eles me levaram nas costas. E aí vocês andando pelo deserto, aparece o quê? No deserto, a garrafa. A gente, o que eu disse, acabou a nossa água. Por um dia a gente ficou sem água. E eu orando Pai Nosso. Aí a gente ia subindo assim, né? Uma ladeirinha. Aí tinha uma garrafa d'água no meio do caminho. No deserto, gente. Quem que deixa uma garrafa d'água? Aí o coiote, ele mesmo, ele enjoelhou e falou, eu nunca vi isso. 8 anos de que eu faço de travessia, isso, né? De travessia, eu nunca vi água no meio do caminho. Isso é um milagre. Aí todo mundo tomou dessa água e a água não acabou. Ainda ficou um tantinho. E não era uma garrafa grande, né, não, mãe? Uma garrafa pequena que tava amarradinha assim, eu até lembro como e deu pendurar aqui. Pra você, pra mais 5 homens. Mais 5 homens, até no outro dia de manhã. Deus, não? Uhum. E aí a senhora tomou essa água, a senhora se hidratou. Hidratei e conseguimos chegar. Tá. Graças a Deus. E aí chegou um momento que a senhora teve que até que no finalzinho, né, beber água do coxo, do cavalo, que teve que beber. Daí, na verdade, né, tem os cavalos, né, do exército americano lá no meio do deserto, né, que eles fazem a vigia deles, né, e aí a gente passou, né, a água tava acabando, a gente passou ali, tinha as cocheiras, o negócio foi tomar água ali das cocheiras, né, porque não tinha outra água, né. Sim. Aí eu tomei água do cavalo, veio gosto de cavalo, mas eu vomitei, mas eu falei, não, essa que eu tenho eu vou tomar, fui lá e tomei de novo, né, e desceu. E foi. E foi. Tá. Aí, 250 quilômetros, então a senhora passou andando, chegou lá nos Estados Unidos, como é que foi? Você chegou e já te levaram ou não? Como foi? Como que foi? Aí começou. Aí começou a novela. Graças a Deus que daí eu consegui comunicar à minha mãe que eu estava viva, que ela queria saber se eu estava viva ou morta, né? Então, e eu não sabia que eu tinha sequestrado também, também foi que ela falou pra mim, nossa, foi sequestrada. Eu, não fui não, mãe, tô aqui. Quer dizer, né? E você também não sabia falar inglês, né, mãe? Não, nada, zero. Nada, zero. Aí era tudo, né, só falava castelhano, né? Aí eu cheguei, né, uma semana sem banho, cabelo naquela situação, né, tudo sem roupa, né, só com a roupa do corpo. Aí eles te mandam você por um quarto sem nada. É um quarto vazio sem nada, você chega e você vai deitar no chão. Sozinha? Sozinha. Entendeu? Fica lá. Eles não te oferecem um banho, não te oferecem comida, eles não te oferecem nada. Durante umas 3 horas. Aí depois é que eles vêm te oferecer alguma coisa. Aí então, você vai tomar banho, você vai ter que pôr a mesma roupa, porque não tem outra roupa pra pôr. Você só vai dar uma refrescada. Comida, eu comi 30 dias. Ovo mexido e aquele macarrãozinho, como é que fala? Miojo. Miojo. 30 dias. Miojo com ovo mexido e um guaranazinho. Durante 30 dias. Trancada dentro de um quarto. Só que daí eles me levaram com mais 25 pessoas. Dentro de um quarto. Entendeu? E aí, nisso você conheceu aquele moço? Do que tava com medo? Foi aí que a senhora conheceu aquele moço? Foi. Quando eu cheguei em Nova York, me levaram para um lugar, falou, aqui você vai pegar uma van, você vai para Boston, você vai pegar um ônibus que você vai lá para tua cidade. Eu falei, tá. Aí eu cheguei lá em Nova York, sentei assim, né, e eu vi que tinha um mocinho do meu lado, assim, todo também com medo, lá, né, com medinho lá, assim, eu cheguei, olhei, falei, tá com jeito de vir também, não sei não, deixa eu perguntar, você é brasileiro? Ele fez assim, sou? Eu falei, eu também sou, né, e aí? Ele falou, tô chegando agora, só que eu tô perdido. Falei, perdido? Por que perdido? Falei, não, tá não. Falei, vem comigo. Vem comigo. Dizer, vem comigo. Como se ela soubesse tudo. Na rua você não vai ficar não, não te conheço, mas na rua você não vai ficar não. Aí eu tinha um amigo, né, lá em Boston. E aí quando eu fui pra Boston, aí eu cheguei lá, já cheguei carregando ele, falei, eu cheguei aqui, ele tá perdido, nós precisamos ajudar ele. Né, não vai ficar na rua? Não, vamos ajudar ele, não vai ficar na rua não, tá? Aí nós vamos começar a conversar. Aí esse
esse moço falou que ele tinha vindo, mas que ele tinha um parente que trabalhava num restaurante. E esse amigo, pra quem não sabe, a mãe que te recebeu lá nos Estados Unidos, é o Guilherminho, né? Zakura, é assim, eu tenho muita gratidão pelo Guilherminho ter sido a pessoa que ele é aqui de Santa Cruz. Então, assim, eu sou muito grata ao Guilherminho por ter aberto as portas da casa dele para ter te recebido, Sim. né? Então, Sim. ele foi muito acolhedor. Então, eu também né, tenho muita gratidão por ele, ele. Muita mesmo, muita gratidão por ele. Ele é muito sensacional. Bacana. E aí, então ele deve lembrar essa passagem, né? Aí eu falei, olha, tem esse moço aqui, né? Ele falou, não, vamos ver. Uhum. E aí, como é que foi? Então, aí... Você pegou, você falou pro Guilherminho, que era o Guilherminho, você falou, olha, esse cara que tá comigo, ele tá, só que ele tá perdido. Aí o Guilherminho falou assim, não, vamos dar um jeito. Aí tinha a nora dele na cozinha fazendo comida. Aí ele começou a contar, o moço começou a contar a história e falar quem era o parente dele. Mas ele não tinha endereço mais, ele não tinha nada. A moça na cozinha ouviu e falou assim, quem que é? Fulano assim, ele é assim. Ele trabalha comigo no restaurante, lá na cozinha. Então, calma aí. O moço que a senhora nunca viu na vida, a senhora falou, vem comigo você não tá sozinho. Você chega na casa do Guilherminho com esse moço. Esse moço fala, e era a nora? Alguma coisa do Guilherminho ali? Alguma coisa do Guilherminho na época, que você não lembra. Tava ali junto ali com o Guilherminho, ouviu esse moço falando só o que ele tinha, que ele lembrava, e essa pessoa trabalhava com essa moça, entendeu? E aí ele até o Guilherminho assustou, falou, não dá pra acreditar, né, o negócio, como é que é, né? Mas também esse moço nunca mais tive contato, não sei. Tá. A gente e mãe, e aí nos Estados Unidos começa o seu sonho americano. Como foi? Eu lembro que a senhora comentou que a senhora teve a síndrome do pânico, né? Eu tive, né? Porque todo mundo que quando vai pelo México, o pessoal só fala polícia. E o que eu corri de polícia, né? Era correndo dia e noite dentro de polícia. Então, você fica assim, né? Aquele medo. Então, eu tive síndrome do pânico, mas eu mesmo lutei contra ela. E você se escondia embaixo da cama, é isso? Não, num no cantinho do quarto, quando eu chegava do serviço, eu fechava a porta, ia pro cantinho do quarto. Eu não queria ouvir ninguém nem falando nada de medo que eu tinha. Eu tinha muito medo. Mas aí depois eu falei, não posso ficar assim, eu tenho que trabalhar, eu tenho que, né, dar um jeito na minha vida, como que eu vou ficar, não. E é muito importante para as pessoas entenderem, quando a senhora chegou lá, a senhora já não chegou trabalhando naquele emprego e fazendo, como a senhora chegou trabalhando, como era aquele trabalho, como foi, já ganhou dinheiro rápido, não, foi difícil, conta um pouco, porque as pessoas às vezes têm essa ilusão, vou para os Estados Unidos, nossa, em pouco tempo. Dinheiro da árvore, né, no catar e colocar no bolso, não é bem assim não. Eu trabalhei eu cheguei lá, né, trabalhei de pegar doméstica, né, fui limpar a casa, como todo mundo, trabalho braçal. Trabalhei para os outros durante 3 anos, trabalhava de segunda a segunda, o serviço que aparecia, eu fazia, limpava a casa, eu fazia landscape, que todo mundo sabe que aqui, não sei se o pessoal sabe aqui, fazer jardinagem, eu limpava quintal, eu cuidava de criança à noite. Lavava louça em restaurante. Dishwash, que é lavar louça, entendeu? Ficava até 1h da manhã. O que aparecia, eu fazia durante 3 anos. Trabalhei 3 anos, dia e noite, tá? Ilegal, a senhora estava ilegal. Ilegal, trabalhava assim. Aí depois de 3 anos que eu comecei a querer montar a minha companhia. Companhia de limpeza. Companhia de limpeza, que eu tive a chance que eu tinha de... Porque nos Estados Unidos é assim, eu pensava assim, sabe? A Miriam pensa assim. Eu vi que se eu ficasse só trabalhando para os outros, quando você vai marido, mulher, ok, que você ganha dinheiro todo mundo junto. Eu fui sozinha. Então eu não podia ficar trabalhando para os outros, eu tinha que montar um negócio meu para eu poder atingir, né, ajudar a minha família. Aí eu comecei a ver o que eu ia fazer. Aí eu comecei a montar a minha empresa de house clean, de limpeza de casa. E eu acho interessante porque esse sofrimento não é só aquele que passa, mas sim a família que fica. Porque quando a minha mãe ela teve a travessia, o dinheiro até então que estava reservado para minha faculdade, eu lembro na época, teve que ir para pagar esse outro coiote, enfim, que sequestrou minha mãe. E eu lembro que eu tive que sair da faculdade. Eu lembro que depois eu tive uma gastrite nervosa muito forte. Vim a ter anorexia.
Então, assim, é algo que atinge a família inteira. Sim, muito. Né, mãe? Muito. É algo que realmente, e logo depois que a minha mãe estava lá, deu 3, 4 meses depois, entrou o frio, né, mãe? E você que está há pouco tempo lá, o emprego cai muito, né? Muito. E eu lembro que minha mãe não tinha mais condição de mandar nada pra gente, onde até a gente chegou, não tenho vergonha nenhuma de falar, até passar necessidade. Foi. Né? A gente chegou até passar necessidade aqui. Então, acho que isso é muito importante a gente saber também. É muito perigoso o que ela fez e o sofrimento que você causa, tanto em você e na sua família, dessa insegurança. Então, tenta ir legalmente. Tenta ir legalmente. E tenta ir, né, mãe, sabendo como é, não sabendo que vai ser um mar de rosas. Porque você indo legalmente, você pode ir e vir, né? Vai lá, né? Ir e vir, entendeu? Sim. Como é que é? Legal. Ilegal fica difícil, sim. Aí a família... E hoje você tem a sua companhia, que é Miriam's Clean. E aí a senhora... Não, deixa eu te contar só uma coisa, não te interrompendo. Por favor. 3 meses ou 4 meses que eu tava lá, como ela falou, entrou o inverno. A minha filha mais velha falou, mãe, volta. Volta, pelo amor de Deus, volta. Eu falei, não. Foi quando a gente passou necessidade. O que eu vim buscar aqui, eu ainda não estou levando. Eu não vou voltar, eu vou ficar. Em cima de todo sofrimento. Eu falei, eu vou ficar. Um dia eu volto, mas eu ainda não tenho o que eu preciso. E a senhora ficou quanto tempo ilegal? Antes da senhora falar, vamos chamar então a dica da Prime. Presentes do Dia das Mães é aqui na Prime. BBB, bom, bonito e barato. Confira. Mãe, quanto tempo você ficou ilegal? Eu fiquei 8 anos ilegal. 8 anos ilegal. 8 anos tá. Ilegal. Depois você conseguiu green card. E aí você começou, então... Há uma diferença você estar nos Estados Unidos com ou sem documento? Nossa, qual muito. É a diferença? Com o green card, as portas da gente se abrem. Muito. Você começa a ser melhor vista pelos americanos? Melhor vista. Tudo. É um todo. Né? Você tem... Abre tudo pra você, que daí você tem o seu social, você... Entendeu? Você é uma residente permanente, é diferente. Porque a ilegalidade, você não consegue, entendeu? Você é muito privada. Sim. Porque você tá ilegal. Entendeu? Então você não pode fazer coisas, né? Não tem social, você não tem nada, então você fica ali. Você, na verdade, tem que viver de uma forma que você não exista naquele país, né? Exatamente. Você tem que viver dessa forma. Existe muito preconceito dos americanos, pelo menos que a senhora sentiu. Para brasileiro? Para brasileiro não, para ilegal, né? Existe. Sim. E a senhora sentiu isso, então? Senti. Tá. Sim. E hoje, depois de quantos anos a senhora conseguiu a sua cidadania? Hoje a senhora é cidadã também americana. Cidadã, graças a Deus. Eu consegui a minha cidadania em 2000... Deixa eu fazer as contas aqui, peraí, tanto tempo, né? 2017. 2017. E algo que eu acho muito legal falar é que vocês devem... Laís, aquela pergunta, né, que você se fazia no começo, quando você vai voltar a ver a sua mãe? Na verdade, demorou 7 anos. 7 ou 8 anos para eu voltar a ficar perto dela. Até os primeiros 3 anos eu nem a via, era apenas por telefone. E depois, eu lembro que ela mandou, né, mãe, o notebook, aí a gente começou a se ver pelo Skype. E foi 7, 8 anos sem eu poder tocar na minha mãe. Eu acho isso muito curioso, porque quando... Depois eu lembro que eu parecia uma criança. Como que é, gente? Eu lembro até hoje que eu tinha uma agenda e o dia que a minha mãe ia chegar no Brasil, que se eu não me engano foi o dia 12 de 2012. Acho que foi tudo 12. Foi mesmo. Nossa, né? Foi. Eu lembro que até a minha irmã viu, até a Priscila ficou emocionada, porque naquele dia, sem eu perceber, eu desenhei um monte de coração e flores, e coração e flores na minha agenda. E aí até eu lembro que a minha irmã falou, nossa, que a minha irmã, ela tinha o visto, então a Priscila ficou uns 4 anos, 3 anos sem ver a senhora, né? Eu acho que fui eu e minha avó que ficamos mais. Ela conseguiu o visto, ela foi de visto. E aí
a minha mãe, e aí, então a minha irmã até olhou e falou, nossa, como que a minha irmã tá precisando da minha mãe. E eu lembro que quando eu vi a minha mãe vindo, né, daquele portal, daquele corredor, enfim, do aeroporto, eu abracei muito ela, parecia um sonho, eu tava muito eufórica. E eu lembro que depois, o meu sentimento era como se eu não pudesse tocá-la. Eu estava, nem sei se eu acho que eu comentei isso com a senhora, mas era como se eu estivesse do seu lado. É como se eu não tivesse intimidade com ela. Era como se a senhora... a senhora... acho que eu nunca comentei isso com a senhora, né? Não. A senhora poderia pegar um telefone, a gente conversar assim, eu ia super ter intimidade. Mãe, sei que te amo, mãe e tal. Mas pessoalmente, é como se eu não pudesse tocá-la. Eu ter ficado 7 anos sem poder tocar. Então, eu acho que aquilo mexeu muito comigo, porque eu demorei, sem brincadeira, 1 mês para entender que a senhora estava no Brasil e que eu poderia tocar. Eu poderia pedir um carinho de mãe, eu poderia abraçar, eu poderia beijar, eu poderia chegar perto. Era algo como se eu não pudesse. Era muito estranho, era como se fosse uma pessoa estranha. Mas se a senhora pegasse o telefone aqui e eu pegasse aqui, a gente ia super se conversar. Mas aqui, no ao vivo, é como se eu não pudesse. Eu lembro que aquilo, até eu fazia terapia na época, e eu levei isso muito pra terapia, pra eu poder entender tudo aquilo. Tá, hoje é totalmente tranquilo, hoje a gente consegue, né, mãe, se ver 2, 3 vezes ao ano, com a graça de Deus. Graças a Deus. Depois desse ano, 2012, a gente passou a se ver com mais frequência, todo ano. O mínimo é de 1 a 2 vezes, né, mãe, por ano que a gente fica junto. Eu venho ver, né, venho visitar minha mãe, minha família, né, agora meus netos. Por favor. Então, esse sonho americano, que as pessoas vão lá, a senhora realmente fala que os Estados Unidos, existe oportunidades? A senhora sente que realmente vá legal, mas vá, realmente tem um sonho tem. de ir, né? Nada impede que você vá, mas vá legal. Tente o visto, vá com visto, que aí você tem, assim, todas as chances, né, do mundo. A senhora, que toda mãe quer o melhor pro seu filho, a senhora não aconselharia a Priscila, mas de maneira alguma pro deserto? Não. E nem deixaria. Nossa, de jeito nenhum, não. Jamais? Não. Eu ia tentar qualquer outro meio de visto, mas não ilegal. Sim. E eu peguei aqui, gente, uns dados que eu acho muito importante, que é legal a gente saber, pra gente ver que não é lindo, maravilhoso, assim como minha mãe falou, pelo deserto. Em 2004, 200 brasileiros foram deportados, em 2005, 301. De 92 a 2001, cresceu 787 pessoas presas. 787% crescimento de 92 a 2001 de pessoas presas, tá, na fronteira. Entre 2002 a 2003, 5.242 pessoas. Lembrando, como eu falei, que em 2003, 800 pessoas morreram. Isso eu acho muito legal. Algo assim que assusta um pouco também, que não é só brasileiro, né? A gente tá falando, né, mãe? Do imigrante, enfim. Imigrante, em geral. Eu vi um dado muito interessante. Agora, em 2021, gente, ocorreu um marco. O maior crescimento nos últimos 15 anos. 171 mil pessoas, presta atenção nisso, 171 mil pessoas tentando entrar, que foram detidas pela polícia. É isso mesmo. Então, assim, algo que eu comentei com a minha mãe, eu falei, mãe, nos últimos 6 meses, mais ou menos 48 mil menores. Como que entra menor que foram detidos e fica sem pai, e fica sem a mãe? Acho que vocês devem ter visto aí no Facebook. Esses dias passou lá no muro, né, que foi construído, né? Os pais jogando as crianças, né, através do muro, 2 irmãzinhas, acho que uma é de 3, outra de 5, alguma coisa assim, coisinha pequenininha, ficaram lá até
né, a polícia, a imigração lá pegar aquelas crianças e levar, né? Eu não sei que pai que pensa isso, o que pensa, não, eu não tenho Eles pensam que lá do outro lado alguém possa cuidar melhor, né? Eu não sei, eu não sei o que esses pais estão fazendo isso, entendeu? Essas crianças sendo jogadas através daquele muro lá. Ô mãe, e como é que tá hoje a questão, hoje, pra quem não sabe, hoje minha mãe, só pra finalizar a história dela, hoje a minha mãe, ela tem a companhia dela, hoje de limpeza, né mãe? Hoje a senhora trabalha muito no calor, meu Deus do céu. Nossa, ninguém consegue É de segunda a segunda, às 5 da manhã a 10 horas da noite, é uma loucura. E no inverno cai um pouco, mas a senhora mantém, porque hoje a senhora tem a sua companhia. Minha companhia, eu tenho né? casa ano todo, né? Mas meu pesado mesmo é verão. É no verão, né? Verão, porque onde eu moro é tipo uma Baixada Santista, né? Então é muito praia, o pessoal desce muito de Nova York, de Boston, aí vai todo mundo pra lá, tem casas, eles alugam, outros tem as casas mesmo, né? Que usa. Então eu trabalho nessa área de... E eu acho que muitas pessoas ficam curiosas, porque as pessoas me perguntam: Laís, como é que tá a questão do Covid lá nos Estados Unidos? Antes da senhora fazer, né, dar essa resposta pra gente, vamos chamar então o Raul. Mãe, como é que tá essa questão do Covid nos Estados Unidos? Então, olha... Pelo menos pela sua percepção, né? A minha percepção e a minha região. Tá? Região da minha mãe, Massachusetts. Massachusetts. Adoro. Massachusetts. Massachusetts. Eu lá na minha região, então, que eu tenho visto, tá bem assim... controlado, né? Não deixa de ter novos casos, não deixa de ter uma mortinha ali, outra aqui, mas está bem mais controlado do que aqui no ano Brasil. passado, do que aqui no Brasil. E também as escolas lá, né? Isso que eu acho muito legal, já voltaram. Mas a vacinação lá tá muito mais rápida. A vacinação tá, mas criança até 16 anos ainda não. Porque vacina, não tem pesquisas, né? Não tem pesquisa, então não pode. Mas já tá vacinando as pessoas, né? As jovens. E a escola já voltou, então tá começando já uma vida, graças a Deus, normal. Vamos ver, né? Mais um tempinho. Sim. O Biden diz que até dia 4 de julho vai estar todo mundo vacinado para comemorar, mas vamos ver. É um objetivo que eles têm. A senhora já tomou, né? Já. A senhora já tomou, já está vacinada. Já tô vacinada. Isso é bem legal. Como é que tá fazendo? Minha mãe, antes de vir pro Brasil, ela teve que fazer o teste. Tem que fazer o teste. Né, antes de entrar. E agora que ela tá indo embora, ela fez o teste novamente. Para poder estar indo embora. E é feito lá também, né? Quando eu chegar lá, eu vou direto, por mim, né? Vou direto para um laboratório, fazendo eu chegar na minha casa, vou fazer um outro teste. Sim. E eu acho muito legal também, porque aqui a gente se fala, nossa, mas a pessoa tá com Covid, tá indo trabalhar. Lá, como é que eles estão mantendo isso? Mãe, que a senhora até comentou, falou, se a pessoa tá com Covid, como é que eles estão controlando pra pessoa não sair de casa? Tá. Existe isso. Olha aqui, que legal. Né? Telefone, iPhone. Se você tá com Covid, isso daqui, eles te rastreiam pelo telefone. Se você tá com Covid, aí eles ligam umas 2 ou 3 vezes o dia. Se você atende, ok. Se você não atende, eles vão atrás. Aí se você tiver fora da casa, alguma coisa, você tem uma multa para pagar, uma multa bem cara. Em dólar. Em dólar. Você vai pagar. Você vai pagar. Vai pagar. Então é isso, as pessoas ficam com medo, né? Porque lá funciona, né? A lei funciona. A lei lá funciona, né, mãe? Mãe, de tudo isso que você falou, tem algo que a senhora gostaria de falar mais? Ou não? Deixar alguma dica, falar alguma coisa?
Então, eu vou falar que eu tô muito feliz aqui, né, com a minha filha. Nossa, meu Deus do céu, super orgulhosa de você, Obrigada. da Priscila também. Claro. Ela não tá aqui, mas ela sabe que eu amo ela também, amo você, amo meus filhos, meu Deus do céu, vocês são tudo na minha vida. Sim. Meus netinhos, né? E é isso. E eu tenho também, né, gente, pra falar, porque é minha mãe. Até então, quem que estuda um pouquinho mais sobre espiritualidade, a gente começa a entender e a saber que não são os pais que escolhem os filhos, na verdade, são os filhos que escolhem os pais. Antes da gente ser gerado na barriga da mamãe, nós que escolhemos, a gente olha para aquela família e fala, vou nascer naquela família. E eu tenho certeza, mãe, que se naquele momento eu escolhi você para ser minha mãe, foi para que eu fosse mais corajosa, para que eu fosse mais disciplinada, para que eu sonhasse mais, para que eu tivesse mais coragem, para que eu não olhasse para o medo. Porque acho que todo ser humano tem tudo isso, insegurança, medo, frustrações. E eu acho que naquele momento, antes de ser gerada, eu olhei para você e falei, mãe, eu tô te escolhendo porque eu sei, eu sendo a sua filha, 50%, eu tenho menos medo, 50% vou saber lidar mais com as frustrações. Depois a vida vai ensinar. Mas eu tendo a senhora como exemplo de vida, a senhora como exemplo de mulher, fez com que eu olhasse para tudo isso, sabe? Fez com que hoje eu seja uma pessoa mais corajosa, uma pessoa que sabe lidar melhor com as frustrações, uma pessoa que é uma luta diária, mas a senhora me ajudou muito. Obrigada por ser minha mãe, obrigada por estar aqui. Eu quero que a senhora saiba que eu sei que a senhora carregou uma culpa muito grande por ter deixado, não, 2 filhas, uma com 18 anos na época, minha irmã com 23. Não se culpe. E jamais. Mãe erra. Eu vou errar com o Luiz Otávio. Talvez eu já tenha errado, mas a gente erra querendo acertar. E mesmo nos seus erros, foi ensinamento para mim. Mesmo os seus erros, foi onde eu aprendi muito. Então eu só tenho gratidão para te falar. Falar que eu te amo demais. E quando eu era criança, a senhora brigava comigo e eu falava, eu quero que a minha mãe seja a Xuxa. Eu falava muito isso. Não, eu não quero que a minha mãe seja a Xuxa. Eu quero que a minha mãe seja a Miriam de Fátima Tambarucci. Foi essa que eu escolhi, tenho maior orgulho. obrigado, eu te amo meu muito. amor, eu também te amo muito. Oh, meu Deus do céu. Gente, como é lindo ter uma filha pra escutar tudo isso. Eu já não sei nem o que eu falo mais. Ela fala, Gente, olha como é que são filhas. ela fala muito filha. bonito. Derrubamos Aí, ó. o controle. Tá aqui. Quer ver? Igualzinha. Mãe, um buquê simples, mas que é com muito amor que eu te dou. Viu? Gente, é assim que a gente termina esse Dia das Mães maravilhoso com a minha mãe. Eu só tenho gratidão por vocês terem ficado com a gente. Eu sei que hoje a entrevista foi um pouco mais longa, mas merecia. E eu tenho muito orgulho dessa filhota aqui, gente. Ela fala bonito demais. A gente vai aprendendo. Um beijo. Fique com Deus. E vamos pra pegadinha, porque vai ter também. Last Friday night, oh, I was dancing with somebody. I was feeling deep with somebody. Yeah, I was dancing with somebody who loves. E quero agradecer imensamente aos parceiros de hoje, Prosperitar pela linda decoração, o Look e Acessórios pela Helena Freitas e o Calçado pela Sacré. E por hoje ficamos por aqui. E lembre-se, os 3C, curta, comenta e compartilha.